nesses tempos de recesso, nós não podemos estar presencialmente com vocês, nesse contato mais próximo, mas isso não quer dizer que as nossas aulas têm que parar. Então, para que vocês não percam o ritmo nem a linha, nós estamos propondo uma nova modalidade de aula, que é a aula virtual. Então, nesses períodos, nós estaremos postando videoaulas de 10 minutinhos para que vocês fiquem antenados nos novos conteúdos que estão por vir e fiquem em ritmo de estudo em casa, certo? Então, o que nós vamos ver hoje é um conteúdo chamado advérbios, que é uma classe gramatical da língua portuguesa, dentre as 10 existentes. Vocês já estudaram ela por volta do 5º ano, 4º, mas não de maneira aprofundada. Então ela retorna no 7º ano para que vocês vejam mais detalhes sobre essa classe gramatical que faz tanta diferença dentro da construção de uma oração. O que são advérbios? Os advérbios constituem uma classe gramatical cuja função consiste em modificar, ou seja, adicionar sentido a verbos, a adjetivos e a outros advérbios. Como assim adicionar sentido? Quando nós estudávamos substantivos e adjetivos, a gente percebia que os adjetivos eles adicionavam um sentido ao substantivo, dando uma qualidade, uma característica, e o advérbio ele vai fazer algo bem parecido, só que com outras classes gramaticais, no caso, principalmente com o verbo, mas ele também não vai executar isso só com o verbo, ele vai executar isso com adjetivos e com outros advérbios, mas a força maior que ele tem, a circunstância em que ele interfere de maneira mais eficiente ou mais ativa, é dentro dos verbos. Vamos ver o primeiro exemplo. Nós teremos aula sobre advérbios hoje. Percebam que tem duas palavras destacadas dentro da nossa oração. A palavra teremos, que é um verbo, e a palavra hoje, que é um advérbio de tempo. Percebam que o hoje ele está adicionando uma circunstância da ação. Como assim uma circunstância? Ela está mostrando em que momento aquela ação ela irá acontecer. Quando nós teremos aula? Hoje. Então ele agrega valor, ele agrega sentido ao termo que é o verbo. Como assim? Ele nos indica em que momento aquela ação vai ser realizada. Já no segundo exemplo, nós temos a seguinte frase. O garoto é muito curioso. Percebam mais uma vez que tem dois elementos destacados, o muito e o curioso. Muito é um advérbio de intensidade. Curioso é um adjetivo. Pelo nome mesmo, você já percebe, a função desse advérbio é intensificar o valor da característica apresentada, que é curioso. Ou seja, ele vai dar uma ênfase maior. Nem sempre a ênfase da intensidade é para mais. Às vezes a intensidade é para menos, para indicar pouco e não muito. Quando a gente fala intensificar, é porque ela vai agregar um sentido maior do que a palavra sozinha ela possui. Nessa oração, o advérbio intensifica o adjetivo. Já no exemplo 3, nós temos o redator escrevia muito rápido. O redator escrevia muito, mais uma vez, o advérbio de intensidade, e rápido, que é o modo como ele executa a ação. Modo quer dizer a maneira como a ação pode ser realizada, de que maneira ela está sendo executada, ou seja, eles dois trazem referência, o rápido indica referência à ação de escrever, de que modo a ação era realizada, e o advérbio muito vem para intensificar esse modo. Mas não existem só aqueles advérbios, existem vários. Quais são os tipos de advérbio? Nós podemos perceber aqui na imagem alguns exemplos dos tipos de advérbio. Lugar, tempo, dúvida, afirmação, negação, intensidade e por aí vai. Só são esses? Não, mas esses são os mais utilizados, esses são os principais, que a gente trabalha com mais frequência. Nós vimos nos nossos exemplos anteriores que apresentamos advérbios de modo, que diz a maneira como ele foi feito, intensidade, que dá intensidade à ação ou uma qualidade, ou o modo como algo é realizado, mas existem tantos outros. Mas não só são os advérbios que podem desenvolver essa função. Às vezes nós não temos palavras dentro do grupo de advérbios que são eficazes para dar a ideia que a gente pretende
pretende transmitir. Então é nesse momento que entram as locuções adverbiais. O que são essas locuções adverbiais? Locução adverbial é um conjunto de duas ou mais palavras que juntas atuam como um advérbio, alterando o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um advérbio. Como assim? Ela tem o mesmo papel do advérbio, só que ela não é um advérbio, porque o advérbio ela é uma palavra só. E a locução, ela quando unifica duas ou mais palavras para transformar naquela ideia. Quando a gente não tem aquela palavra específica, a gente constrói um elemento que vai dar a mesma condição. Por isso que é chamado de locução, porque não é usado apenas como uma palavra, mas sim com mais de uma. Aí nós temos 3 exemplos aqui. Em silêncio, os alunos prosseguiram seus estudos. Em silêncio é uma locução adverbial que indica o modo como os alunos executavam aquela ação. Percebam que são duas palavras construindo a mesma ideia de um advérbio. Mas elas não são advérbios. A primeira palavra ela é uma preposição e silêncio pode entrar como substantivo. Então, elas juntas construíram a função de um advérbio. Já segundo exemplo, meu pai foi caminhar na praia pela manhã. O pela manhã me indica em que momento essa circunstância de caminhar foi realizada, em que momento ela aconteceu. Pela manhã. Percebam que na primeira frase, como na segunda, as duas construções foram iniciadas por preposições, que é uma classe gramatical que ajuda a construir sentido junto com outras palavras. O livro está à esquerda do computador. Mais uma vez a preposição aparece para construir a ideia junto com outra palavra e aqui ela serve para construir a ideia de lugar, à esquerda. Então vamos ver alguns exemplos aqui para a gente treinar um pouco sobre esses advérbios. Não irei ao passeio. O termo destacado é o advérbio não, que está no grupo de advérbios de negação, que é uma palavra que indica que a ação não será realizada, ou seja, ela está negando a ação. Gosto de quem fala bem. O bem indica o modo como a pessoa fala. Então, o bem é um advérbio de modo, que indica a maneira como a ação é executada. Só existe bem para modo? Não, bem, mal, rápido, devagar, com cautela. Existem várias construções, mas toda vez que nós falarmos em modo, nós teremos falar do quê? Da maneira como a ação deve ser realizada. Amanhã levarei os livros. Amanhã é um advérbio que indica tempo. Quando essa ação será executada? Amanhã. E no último exemplo, vi um ninho lá na árvore. Lá é uma palavra que indica lugar. Às vezes a palavra que indica lugar, ela não especifica pátio, sala, cozinha, cidade, mas ela indica um direcionamento, um local, aqui, ali, acolá. Ela serve para orientar de lugares, mas muitas vezes ela não especifica, mas quem lê consegue perceber que ali está dando uma orientação de lugar. Bem, a nossa dica de hoje foi essa, espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, vocês vão no livro Português Linguagens e procurem no sumário conteúdo advérbios, que vocês vão achar um pouco mais sobre as informações que nós trabalhamos hoje e aproveitem e pratiquem o exercício que se encontra no livro. Eu vou disponibilizar esse slide no porta-arquivos para que vocês possam utilizar como material de estudo, tá bom? Então a gente fica por aqui e até a próxima. Um beijo!